Olá a todos vocês. Bom, gente, eu venho aqui dar continuidade naquele trabalho sobre a omissão, acréscimo e deturpação do Novo Testamento. Depois eu vou para o Antigo. Hoje eu vou falar acerca do Evangelho de Marcos. Lembrando, senhores, que eu estou pegando apenas algumas das passagens, não é todo, tá? Então o todo será apenas no DVD. Mateus hoje vai ser Marcos. Talvez na semana que vem, essa semana, ver se eu consigo o Lucas. Quando eu fechar os evangelhos, aí eu faço os DVD e faço um vídeo dizendo para vocês que já está lá disponível no meu site. Quem quiser adquirir, eu vou fazer uma promoção, um pacote, alguma coisa assim, tá? Bom, aí no telão, Marcos capítulo 7, versículo 16, diz assim: se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Esse versículo, embora presente na maioria das testemunhas, está ausente nos importantes manuscritos. Então, o que acontece? Ele está atestado, sim, em manuscritos que são inferiores. E os manuscritos, o qual não está atestado esse versículo, são manuscritos superiores. Depois eu vou estar fazendo um vídeo explicando um pouco mais detalhadamente o que viria a ser isso. Né? Está, não está, como que julga esse procedimento. Aí eu vou fazer um vidinho, acho que eu devo até ter no meu canal, mas eu vou ver se eu faço um outro aí sobre crítica textual. Então esse versículo não é atestado nos melhores manuscritos, que viria a ser esses melhores manuscritos, a datação deles. Então a datação do manuscrito e onde ele foi feita a sua proliferação, tá? Então tem muita diferença entre um manuscrito e um outro manuscrito. Marcos 29 diz assim: respondeu-lhes, esta casta não pode sair senão por meio de oração e jejum. A expressão jejum não é atestada nos melhores manuscritos. Foi adicionada nos seguintes manuscritos. Aí tem os manuscritos o qual foi acrescentado, tá? Então o que ocorre? Até no Evangelho de Mateus, no DVD vai vir o Evangelho de Mateus, no vídeo eu não coloquei. Essa expressão jejum você esquece, tá? Então, desde os primórdios da história, não era atestado. O que acontece? Depois que é oficializado o cristianismo como religião do mundo, aí os códigos que vêm após essa oficialização, que é onde existe a maior proliferação dos manuscritos, vem depois que existe a oficialização do cristianismo como religião mundial, daí que existe a Vulgata Latina, aí alguns pais da igreja e alguns copistas aderiram a essa questão do jejum também. E hoje se faz o quê? Hoje a prática é, se você vai expulsar uma legião de demônio, muitos ensinam isso, que você tem que estar em oração e jejum. Ainda diz, ó, só oração não resolve. O mais interessante ainda, é que eu já ouvi alguns casos, né? Quando a pessoa vai expulsar no seu lá o demônio, aí o demônio fala, você quer me expulsar? Você acabou de comer um pão, acabou de sair de uma churrascaria e vem me expulsar? Olha só onde vão parar as coisas. Aí a pessoa, inocentemente, que a pessoa é mesmo, eu acabei de comer, não posso expulsar o capeta, né? Vamos dizer assim, né? Então, na verdade, gente, isso não existe, tá? Então, não existe nos melhores manuscritos a expressão jejum. Pode esquecer isso. Nesse versículo eu estou me referindo, tá? No versículo de Marcos 9, 29, tá certo? Bom, Marcos, versículo 44 e versículo 46 do capítulo 9 de Marcos, que diz assim, ó, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Então, os versículos 44 e 46 não são atestados segundo os melhores manuscritos. E aqui, isso tudo aqui são os manuscritos, tá? Aqui tem algumas versões como cópita, armênica, etiópica e por aí. Entretanto, a oração é atestada nos seguintes manuscritos. Aí vem a oração em grego, rupo, roix, solex, auton, tuteleu, takai, topir, ru, isbenitai. Tá aqui os códices, seria aqui o códice alexandrino, mais 9 unciais, aí a ítala, a etiópica e outras versões. Bom, a tradução que está em grego, onde o bicho deles nunca termina e o fogo não se extingue. Agostinho trouxe a seguinte oração, Noeu pig unoquia dever bater de série. Ele não era louco para escrever 3 vezes a mesma coisa. O que Agostinho está dizendo? Na sua época, Agostinho diz, Marcos não era louco para escrever 3 vezes a mesma coisa. Então, na verdade, Agostinho tem isso realmente como a tradução que traz, o versículo 44, 46, é o versículo que traz, então Agostinho está dizendo que está errado, né? Porque ele não é louco de escrever 3 vezes a mesma coisa. O que ele está dizendo? Que ele escreveu apenas uma única vez, tá? Irineu também. Irineu, já a tradução diz assim, os que praticam as obras injustas serão lançados no fogo eterno, onde o bicho não morre e o fogo não se apaga. Se ele dependeu desse versículo, ele não se manifesta ou de outro. Então, o que alguns sugerem? Se Irineu faz menção do mesmo,
da onde Irineu extraiu isso. Então, alguns outros estudiosos não sabem de onde Irineu extraiu. Talvez do versículo, acho que 48, que atesta esse versículo, essa expressão. Bom, Marcos 14, 24 diz assim: E disse-lhes, isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento. Aqui o que acontece? As pessoas pegam esse versículo aqui, é aí que inicia o Novo Testamento, aí onde as pessoas procuram separar antigo com novo, né? Que por muitos é derramado. Então você veja, então ele pega o sangue, esse aqui é o sangue do Novo Testamento. Então então o que as pessoas entendem? Que após o sacrifício, né, de Jesus na cruz, aí que inicia-se o Novo Testamento. Aí onde as pessoas pegam Mateus, Marcos, Lucas, João, como Novo Testamento, porque essas pessoas escrevem acerca de Jesus após a sua morte. Isso 60, 50, 70 anos após a morte de Jesus, né? Porque algumas pessoas acham que Mateus, Marcos, Lucas e João, Jesus fazia um ato, eles escreviam. Jesus fazia um milagre, escrevia. Jesus andava sobre as águas, escrevia. Jesus ressuscitou, escreveu que ressuscitou. Isso aí não existe, tá? As pessoas foram escrever após 20, 30 anos, depende, após a morte dele, tá certo? Então a expressão rekainé diatek é uma adição, que na verdade não é testamento, é aliança, tá? É uma adição por parte do copista. Então isso é adicionado, assim como em Mateus também. Eu não tá no vídeo porque só vai em DVD, tá? Lá no caso de Mateus. Derivado das passagens de Lucas 22, 20, semelhantemente, tomou o cálice depois da ceia, dizendo, esse cálice é o Novo Testamento no meu sangue que é derramado por vós. Então você vê que Lucas traz por vós. Aqui Marcos diz que é derramado por muitos. Espera aí, é derramado por todos? Então não são todos. Por muitos e por vós. Esse vós está adicionado quem estava ali. Esse vós eram os 12 apóstolos, né? Eram os 12 discípulos. Então a visão de Lucas é uma coisa, a visão de Marcos diz que é derramado por muitos, já não é por todos. Então o sacrifício de Jesus não é para todos, segundo aqui o versículo de Marcos, tá? Segundo Marcos, eu estou lendo o que Marcos está escrevendo, ó. E diz-lhes, isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é por muitos é derramado. Muitos não são todos. Então, se alguma coisa está errada, você questione com versículos, questione com o copista, tá? Porque está colocando aqui que o sacrifício não é para todos, é para muitos. E segundo Lucas 22, 20, o sacrifício é para apenas os discípulos. Depois eu vou chegar em Lucas, calma, que vai chegar lá. E 1 Coríntios 11, 25 diz assim, ó, semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice dizendo, esse cálice é o Novo Testamento no meu sangue, apenas isso. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. E quem é que estava se reunido para beber em memória de Jesus? Quem era? Jesus falou isso para quem? Para os 12 apóstolos. Bom, esse acréscimo no Novo Testamento é omitido pelas principais testemunhas. Em outras palavras, por que não é atestado isso? Por que colocaram? Volto. Quem colocou são manuscritos inferiores. Os superiores, os melhores manuscritos, não atestam esse Novo Testamento. Essa nova aliança. Aí coloca que o sacrifício de Jesus é uma nova aliança onde adentra uma nova dispensação. A dispensação agora da graça. Só que isso não existe. Tá? Segundo os manuscritos, esse versículo não é atestado. Então, para você que você não sabe, então está sabendo agora. Então, pode esperar que o próximo vídeo agora vai ser sobre Lucas, vai ter bastante informação. Lembrando, senhores, quem quiser ter aula de hebraico, de grego, de hermenêutica, entra no meu site lá, em contato, manda um e-mail para mim, eu explico para vocês, já voltaram as aulas, tá? Esse mês já estou dando aula novamente. E quem quiser adquirir os meus DVDs, ainda continua a promoção, 5 DVD e ganha meu livro na faixa, você entra no meu site que é www.professorfabiosabino.com.br, tá certo? E eu vou terminar apenas os 4 evangelhos, aí eu vou fazer os DVDs sobre omissão, acréscimo e deturpação dos 4 evangelhos, depois vou para Atos, todo o Novo Testamento, depois vou para o Antigo, tá certo? Obrigado, até a próxima e tchau, tchau.